Olá, tudo bem com você? Eu sou Gabriela Frontini e é uma alegria poder te encontrar mais uma vez. Eu tenho certeza que a história de hoje vai te inspirar. Imagine se do dia para a noite você esquecesse quem é, já não reconhecesse mais quem você ama. Foi o que aconteceu com a Letícia Duarte, que aos 22 anos perdeu toda a sua memória. Mas mesmo diante de tanta dor, ela não desistiu. A Letícia decidiu recomeçar, traçar novos caminhos e transformar o medo em motivação. Foi com determinação que descobriu uma paixão por aprender e ensinar. Encontrou beleza nos detalhes do cotidiano e decidiu viver cada dia como uma nova oportunidade. Hoje ela vai contar que o que realmente importa é criar memórias novas e significativas. Mas antes da gente conhecer a história da Letícia, eu quero falar com você, Anjo da Esperança. Imagine poder acompanhar em tempo real o impacto da sua doação. Com as novidades do Anjos da Esperança, isso vai ser possível, viu? Você vai ganhar um novo site e também um novo aplicativo que vão facilitar a sua experiência como doador. Ajude a tornar essa novidade uma realidade, doando agora mesmo pelo Pix anjos@novotempo.com. Está aparecendo aqui na tela para você, anjos@novotempo.com. Anjos da Esperança, 19 anos vivendo a missão com você. Sou Anjo, sou Novo Tempo. Eu vou para uma pausa rápida de 30 segundos e na volta a Letícia e a Ilza, mãe dela, já vão estar aqui comigo para contar mais sobre essa emocionante história. Identidade volta já. Imagine perder todas as suas memórias, esquecer quem você ama e toda a sua história. Essa é a história da Letícia Duarte, uma jovem que enfrentou uma verdadeira batalha pela vida e pela reconstrução da sua identidade. Aos 22 anos, ela foi vítima de problemas de saúde gravíssimos, precisou lidar com perdas inacreditáveis, mas encontrou forças para recomeçar. Com coragem e determinação, a Letícia transformou cada desafio em uma nova oportunidade e descobriu talentos que nunca imaginou possuir. Hoje ela celebra cada momento da vida e tem uma mensagem inspiradora para compartilhar com a gente. Boa noite, Letícia. Seja bem-vinda aqui ao Identidade. Boa noite, obrigada. Boa noite, Ilza também, a mãe da Letícia que veio aqui acompanhá-la. É um prazer receber vocês aqui. Boa noite, obrigada. Letícia, perder a memória é uma coisa que a gente nem consegue imaginar. Como é que foi para você vendo a sua vida, assim, a sua identidade se escorrer pelos dedos? Você não lembrar exatamente quem eram as pessoas mais próximas de você, inclusive sua mãe? Pra mim, como foi tudo, foi que nem você falou, né? Foi um escorregar pelos dedos mesmo, porque foi aos pouquinhos que eu fui perdendo a memória. Então, eu fui percebendo que minha mãe, ela foi falando comigo, ela ia contando as histórias, eu não sabia quem ela estava falando. Eu acho que eu fui acostumando com a imagem dela. Que eu não lembro o momento de eu não saber quem é ela, né? Eu só sei que é minha mãe porque ela estava ali comigo, estava cuidando. E em algum momento estava na minha cabeça que eu tinha que chamar ela de mãe, então era mãe. Mas eu me estranhei muito de olhar no espelho, de você olhar e não conseguir se reconhecer mesmo. E, tipo, parecia que eu estava num corpo estranho, sabe? Então, ela contar as histórias eu não reconhecer, eu tentei ver foto também. Porque eu fui seguindo todo o passo a passo que a gente vê em filme, né? Sim, para tentar relembrar e lembrar de algumas coisas. Isso. Aí eu peguei foto para poder ver, eu não conseguia me reconhecer porque eu tenho referência do rosto de agora, mas minha mente ela não conseguia fazer essa transformação para um rosto infantil. Então nisso já era estranho. Né? Infantil, adolescente, de toda a fase que eu esqueci, né? Eu não conseguia reconhecer. Então eu olhava assim e ficava meio tipo, será que sou eu? Eu ficava tentando procurar semelhança, então é estranha essa sensação de você não lembrar de ninguém, aí ter que... Mas você comentava isso com a sua mãe, por exemplo? Não estou lembrando, quem que é essa pessoa, alguma coisa assim? Ou guardava isso para você e tentava... Eu guardava para mim e ficava tentando entender o que ela estava falando, porque para mim, o que ela comentava das pessoas era tipo assim, ela tá falando de alguém que eu não conheço. Então, ela comentava e eu só fazia, tá. Como se você tivesse, né, sabendo quem Isso. era. Aí ela foi percebendo que eu não estava reagindo como eu deveria reagir, né? Aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a contar histórias dela, o que tinha acontecido com ela, o que ela tinha feito, mas como se fosse uma outra pessoa. Aí ela não tinha reação nenhuma, ela falava assim, caraca, como que essa pessoa fez isso? Eu falei, gente, tem alguma coisa errada.
Aí depois eu fui observando que a gente, como estava dentro do período do Covid, a gente assistia muita série, muitos filmes, né? Aí ela assistia aquela série grande, todinha, passava, acabava, começava a assistir outra, daqui a pouco ela olhava a propaganda e falava assim, nossa, deve ser bom pra caramba, né? Vamos assistir, mãe? Aí eu olhava para ela assim, tipo assim, nós acabamos de assistir. Aí eu colocava para assistir novamente. E até hoje eu tenho certeza que eu só vi 1 ou 2 vezes as séries. Aí eu falava assim, ela estava tendo as reações que ela teve no início. Aí tinha um que tinha uma sombrinha amarela, que até hoje eu falo assim, gente, eu tenho que comprar uma sombrinha amarela para mim. E, gente, eu falava assim, gente, não é possível. Eu já estou quase decorando a fala. E para ela é a primeira vez. Aí eu comecei a ficar Aí ela assustada, fazia coisa né? com comida, né? É, fiz coisas com comida que ela não gostava, eu dava ela para ela, aquilo ali era maravilhoso. Aí ela já começou a perceber, né, Letícia, que... Eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada como ela vinha me entregar o prato. Que eu tava sem andar e tudo mais, né? Então ela entregava a comida para mim com aquela cara de estou aprontando algo com você. Aí eu já comia meio desconfiada. Aí depois que a gente foi vendo mais essa questão realmente da memória, né? Que eu não estava lembrando. Aí eu comecei a buscar também, ver se lembrava. Aí ela começou a me falar, ó, primeiro ela deixava eu comer, e ela falou assim, isso aí você não gostava de comer. A gente está até rindo, brincando aqui, mas na verdade eu imagino que ficou muito preocupada, né, Ilza? Foi. Você como mãe, vendo que a sua filha estava tendo reações estranhas com relação à memória ali. E eu pegava fotos, mostrava as fotos da família para ela, não reconhecia. Aí comecei a pedir à minha família, que como estava no Covid, ninguém podia ir lá. Então eu comecei a pedir às pessoas para fazer chamada de vídeo. Então, eles fazendo a chamada de vídeo para ver se ela reconhecia alguém, né? Aí ela olhava para todo mundo com cara de paisagem. Aí eu falei, deu ruim, o que eu vou fazer agora? Até que eu demorei um pouquinho. Com eles eu falava, eu chamava de tia, mas para mim eu ainda dava aquela travada, sabe? Tipo assim, como é que eu vou chamar uma pessoa que eu não conheço de tia, de tio? Então, ainda me dava uma barreira. De vez em quando, às vezes, quando eu vou falar até com você, né? Eu nem falo tio, não falo tia, eu falo só o nome da pessoa. Entendi, para não dar ali, né, cometer alguma gafe, digamos assim. Agora, Letícia, você também convivia com muitas alergias, né? Muitas bolinhas pelo corpo. Só que um dia, isso chegou num ponto que você precisou ir para o hospital. Conta pra gente o que aconteceu. Essa parte ela que vai ter que contar aqui, é a parte que eu não lembro muito. Não lembra muito. Eu lembro algumas coisas do hospital. No hospital, eu lembro mais a parte que eu fiquei no CTI, que foi bem traumatizante. Aí eu só lembro disso, tem alguns flashzinhos dentro do enfermaria, não sei, que tinha lá o quarto. E depois tem um vão ali, né? E eu tô dentro de casa, então essa parte eu não sei muito bem. Eu sei pelo que minha mãe conta, mas ela vai saber contar melhor? Então, vamos lá. Vamos lá. Ela fazia a faculdade de biomedicina. Aí ela começou a um quadro de alergia e nós começamos a achar que era por conta de ficar no laboratório, negócio de formal, aquelas coisas todas, né? Aí ela entrou em contato comigo, ela estava morando na Tijuca e eu morava em Lagoinha, era bem distante. Só que ela fazia trilha, era coreógrafa, ela montava dança para as pessoas, ela dava aula de maquiagem comigo, ajudava no salão de cabeleireiro. Então, ela tinha uma vida assim, muito ativa. E, do nada, eu comecei a perceber que, quando ela ia para a trilha, ela já ficava... Geralmente, eu acabava indo junto com ela, que sobrava uma vaga na viagem lá. A menina falava assim, Ilza, vamos embora, entra aí. Aí eu ia junto com eles também e saía na trilha também caminhando. E eu percebia que ela já estava ficando, que ela era fotógrafa nas trilhas. Ela já não tinha assim, aquela pegada que ela tinha antes, ficava sem respiração. Aí eu falei, pô, tem alguma coisa errada, né? Aí eu achava assim, não, deve ser muita coisa, muito esforço, essas coisas todas. Aí quando ela começou a ficar na faculdade lá na Tijuca, ela entrava em contato comigo e falava, mãe, olha só, tá nascendo umas manchas no meu corpo, um negócio esquisito. E ela começou a ficar respirando mal. E ela, gente, vocês não tem aqueles remédios de alergia? Sim. Era caixas e mais caixas que ela comprava para andar com aquilo ali, e tinha um que não dava sono. E ela usava aquilo ali direto. Eu falei, Letícia, isso vai fazer muito mal para você não pode, vamos no médico. Aí um dia eu liguei para ela não quis falar de vídeo comigo. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. No dia seguinte, ela falou, mãe, o telefone não está bom para fazer chamada de vídeo, não. O telefone não está legal. Aí no dia seguinte, eu me arrumei cedinho e fui para o Rio. Quando cheguei lá, ela não estava respirando direito. Nossa. Aí eu levei ela até a faculdade, que ela tinha prova. De lá eu levei para uma clínica de alergia, lá no Rio mesmo. Aí ela fez os exames, o moço pegou, falou que ela estava totalmente alérgica, né? E pegou para começar a fazer o tratamento.
Só que aí eu passei a fazer o quê? Eu praticamente fiquei vivendo na casa que ela estava, porque eu só vinha para trabalhar e voltava para o Rio de novo para cuidar dela. Aí lá ela já estava indo para a faculdade de cadeira de roda, porque ela estava em período de prova. E cada vez que eu levava ela para fazer o tratamento, ela piorava. Com a Ao invés de vacina, melhorar, piorava. Aí teve um dia que eu levei só para o médico ver o estado que ela estava. Eu falei assim, olha, eu vim trazer aqui para o senhor ver o estado que ela está. Eu vou lá embaixo comprar uma outra máscara para ela, que vamos supor assim, ela estava num ponto que ela usava máscara, ela usava blusa de mangas compridas, ela não podia passar perto de cheiro nenhum. Tinha uma árvore na rua, lá na Tijuca, se ela passasse ali perto, ela não respirava. nossa. Então, eram umas coisas assim, muito esquisitas. Aí eu falei assim, ó, vou comprar uma outra máscara para ela, vou comprar uma que era mais resistente, né? Para ela colocar, porque a gente não vai conseguir voltar. Aí eu falei assim, vou deixar ela aqui, mas não aplica a vacina. Aí ele foi, nesse dia, ele passou umas bombinhas para ela usar, para respiração, e ele acabou dando a vacina nela, porque disse que tinha que completar o ciclo do tratamento, que aquilo ali ia acabar melhorando. Quando eu desci com ela falou, mãe, eles me deram a vacina. Só que eu não tinha como eu voltar para achar ruim com eles. Aí caminhei com ela para casa. Aí quando chegamos em casa, ela já não andava. Aí eu peguei, fui na faculdade, tranquei a matrícula dela na faculdade e levei ela para casa. Só que em casa, ela começou a perder todos os movimentos. A perna começou a ficar muito gelada. E ela, nesse período, ela não podia comer nada que tivesse parabenos. Então, tudo que tivesse cor, ela não podia comer. A única coisa que ela comia e não passava mal era aipim. Então, eu tinha que inventar Muitas receitas com aipim. com aipim, que é a única coisa que eu descobri que ela podia comer. Então, você imagina ficar uns 15 dias só comendo aipim. Aí, ela não podia escovar dente, não podia lavar a cabeça com shampoo. A água para tomar banho estava dando ruim nela. Nossa. O cabelo dela, eu tinha que inventar algumas coisas para passar no cabelo para poder lavar. A água, só água de coco que ela podia beber. Então, foi assim, um período assim, muito ruim. E como as pernas dela começaram a gelar, e nisso eu sempre levava no mesmo hospital, e eles mandavam para casa e falava que não tinha nada, que eles faziam os exames e não tinha nada. A única coisa que eles davam nela era morfina e um outro medicamento para ela, porque ela sentia muita dor. Ela sentia choque no corpo todo e uma dor de cabeça que ela não aguentava. Então, ela chorava de dores, ela se encolhia todinha de tanta dor que ela sentia. Nossa. E dentro de casa, eu não sabia mais o que fazer. Aí, um amigo dela, que fazia faculdade com ela em Niterói na época, ele virou e falou assim, o Guilherme falou assim, Tia, se precisar de alguma coisa, só falar comigo. Eu falei assim, Guilherme, vamos comigo no hospital, porque você já está se formando em biomedicina. Ela é biomédica, mas ainda está fazendo a faculdade. Aí ele pegou e falou assim, então tá bom, nós vamos lá e vamos conversar com o médico. Aí chegou lá, ele virou para o médico e falou, nós somos biomédicos, sendo que eu não posso prescrever os exames para ela fazer. Então, eu vou te dar uma relação de exames aqui e o senhor vai pedir para ela fazer os exames e internar ela. Porque se ela voltar para casa, a gente processa o senhor. Vamos dar uma pausa aqui, só para eu fazer vi. uma reflexão com o pessoal aqui de casa, né? E eu estou pensando aqui, mãe é mãe, né? Se dedicou, se abdicou muitas vezes do trabalho para poder cuidar da Letícia e tudo mais. Ter um porto seguro, gente, para a gente ir quando a gente está precisando, quando o caos vem ali, é o que nos mantém firmes. A família, a fé, os amigos dão esse suporte, né? E somado a eles, a gente também pode fortalecer a nossa mente para ter forças em meio aos desafios. E eu quero aproveitar esse momento e oferecer para você aí de casa a revista Esperança Mente Feliz, que está aqui. Ela traz ali ferramentas que vão te ajudar a fortalecer a sua saúde mental e a produzir, então, equilíbrio, a desfrutar ali do equilíbrio. Você pode receber essa revista de graça aí na sua casa. É só mandar uma mensagem para o WhatsApp 12982444449 e pedir a sua. Vou repetir para você o número 12 é o nosso DDD 982444449. Você não vai pagar nem o envio, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo, aproveita esse momento para pedir a sua revista Esperança Mente Feliz e o Identidade volta já com a história da Letícia. Aí nisso eu fui focando para poder ir melhorando as habilidades, testei vários hobbies para poder ver o que me adaptava, por quê? Como que eu me sentia? Eu ainda sinto isso, né? Porque quando você é criança, você vai construindo a sua identidade, seus gostos, preferências e tudo mais. É como se eu tivesse nascido adulta.
Identidade de volta. Hoje estamos conversando com a Letícia e com a Ilza, a mãe da Letícia. Eles estavam aqui contando pra gente sobre os problemas de saúde que começaram a acontecer. A princípio na memória, foi perdendo bastante a memória, depois uma alergia severa que a levou ao hospital. Já tinha ido várias vezes a uma clínica, né, Ilza? E você estava contando pra gente que chegou num ponto que vocês colocaram ali o médico contra a parede, digamos Foi. assim. Conta pra gente como é que foi a descoberta desse médico que fez a diferença ali no tratamento da Letícia. Aí esse médico que fez a diferença, ela já tinha saído do hospital, porque eles trataram dentro do hospital como Guillain-Barré. Aí deram alta para ela, porque eles não descobriram nada nela. Aí eles deram alta, ela foi para casa. Aí em casa, como eu dava aula num projeto social, uma aluna, o marido dela fazia transporte com esses carros blindados, essas coisas todas, de pessoas do aeroporto para o hotel. Aí o marido dela, sabendo da história, conversou com a mulher do médico, que era brasileira. Aí ele se interessou, porque ele é pesquisador. E Letícia, fazendo biomedicina, ele falou, não, vamos ver o que essa menina tem. Aí pediu para levar a gente até ele. Aí foi onde ele começou a fazer a pesquisa nela e descobriu que ele estava com doença do carrapato. Carrapato, dengue, meningite, rubéola e fungos. Tudo isso de Tudo uma isso. vez. Aí no tava corpo. atacando o corpo todo. Eu lembro que ele tinha falado que só o baço que estava bom e tava atacando o cérebro. Então, é claro que depois que eu fiz o tratamento com ele, eu fiz várias vezes os exames. Então, tiveram vezes que ele encontrou 13 coisas contando com bactéria, fungos e tudo mais, né? Teve 13, teve 8, aí esses eu já não lembro o nome, mas esses iniciais a gente gravou o nome ali, né? Porque era tipo assim, pra gente era uma surpresa, né? Sim. Ele falou, aí ainda falou assim, ó, em pouco tempo ela vai começar a andar. Realmente, quando ele falou o tempo que ela ia voltar a andar, eu fiquei contando ali, né, os dias. Aí com 10 dias ela ficou em pé. E deu os primeiros passos igual um nenenzinho. Aí reaprendendo ali ainda, né, tudo, né, Letícia? Só que, como entrou o Covid, né, ele já não estava mais no Brasil e tudo foi estaca zero, porque o tratamento ia praticamente até fevereiro, que ele deixou com a gente. Aí entrou tudo em estaca zero. Foi quando nós entramos em contato com ele e começamos a fazer de modo remoto, né, que dá o nome, né? Aí fazia o exame no Brasil e mandava para ele na Alemanha. Aí da Alemanha eles mandavam via frequência para mim por e-mail o tratamento. Nossa. Aí eu fazia por frequência, aí foi nesse período que eu fui perdendo a memória. Que aí já estava no Covid, aí eu já não podia ver as pessoas, então eu fui conhecendo depois que eu pude sair. Ele me liberou para sair de casa, que nesse período eu tinha que ficar tudo dentro de casa. Foi em janeiro de 2023. Então só aí que eu pude sair, aí eu fui na casa da minha tia, que é em Itaipuaçu. Aí eles até acharam engraçado que eu fui. Aí eu comentei, porque o pessoal de casa não acreditava tanto assim, né? Acho que agora já está acreditando a questão da memória. Que eu cheguei e falei assim, nossa, que casa bonita, que a casa é toda de madeira, bem praiana, assim, né? Aí eles olharam para mim com uma cara, tipo assim, como assim? Você vinha aqui direto e você está comentando da casa? Praticamente morava aqui e não conhece a minha casa. Mas todos esses vírus incubados ali no cérebro que comprometeram a memória, né? Sim. Sim. E com Só que eles iam sofrendo metamorfose. De acordo que fazia o mutações. tratamento, ele mudando. ia mudando, passando para outros vírus, e é onde ficava difícil. Ele, ainda mais que estava distante, né? É aí o que o médico falou, que eu conversei com ele há pouco tempo, perguntando. Aí ele tentou investigar mais para ver se tinha alguma coisa afetando essa parte da memória. Ele não encontrou nada. Ele falou assim, então o que aconteceu foi o quê? Tudo isso que estava atacando o seu corpo, ele criou como se fosse um trauma na sua mente ali, como se fosse um machucado que fez, né? E ele, pelo menos, não conseguiu ver nada ainda para poder estar voltando à memória. E você tentava, né, Letícia, fazer vários exercícios assim para tentar voltar à memória, e isso te causava inclusive muita dor de cabeça? Sim, até hoje em dia, se eu pego para poder, que nem tudo que você aprende em colégio, eu esqueci tudo, porque apagou tudo geral. Então, por exemplo, matemática, eu sou péssima com matemática, eu não consigo. Minha mãe já tentou me ensinar, meu primo já tentou me ensinar, só que eu pego para estudar e me dá muita queimação na cabeça. Aí eu pego para ver foto, ver coisas antigas e me dá muita queimação na cabeça. Até se eu for em lugares que eu costumava ir com muita frequência, aí eu sei que eu fui com muita frequência porque eu começo a me sentir mal, a cabeça começa a queimar. Se não acontece isso, às vezes eu fico tonta, ou então me dá muito cansaço, mas você sente que é aquele cansaço mental. Sim. Eu acho que é o quê? Eu estou vivendo as coisas normal, só que o cérebro deve ficar lá no subconsciente, tentando puxar alguma coisa que Isso não te vem. causa uma exaustão ali, né? Isso.
Agora, curioso que o médico era alemão, quem fez o seu tratamento, e você quis aprender a língua. Sim. E você descobriu uma facilidade ali para aprender línguas estrangeiras. Como é que foi isso? É porque foi assim, como a gente estava dentro de casa, eu tinha que ensinar tudo do zero para ela. Tive que ensinar ela a escrever de novo, porque ela falava de trás para frente, ela pulava a numeração. Para mim poder entender o que ela estava falando, ela tinha que falar, repetir e eu escrever do jeito que ela estava falando para mim entender o que eu estava ali. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Aí eu imaginei o quê? Se o cérebro está falhando, eu não vou deixar. Que vida que ela vai ter? Não vai ter futuro nenhum. Então, eu falei, Letícia, se está zerado, vamos estudar. Você quer estudar, quer aprender alemão, pelo menos para conversar com o médico, ver? Aí foi uma Aí eu queria aprender para poder falar com ele, agradecer, porque, poxa, foi o único médico que conseguiu me fazer andar, que me devolveu a vida. Foi assim, o mínimo que eu posso fazer é conseguir falar com ele no idioma dele. E é curioso que você contando essa história, e você aqui no programa falando super bem, a gente não imagina que aconteceu tudo isso, que ficou numa cadeira de rodas, sem andar, sem lembrar de nada, com dificuldade para escrever, para falar. Como eu tive que aprender a escrever, eu usei caderno de caligrafia, testei várias caligrafias para ver o que encaixava A melhor. letra até ficou mais bonita. A letra ficou mais bonita. Nossa, eu olhava Mas os essa cadernos. facilidade para a língua foi uma coisa nova. Foi. Ela estudava inglês, ela tinha, tipo, na escola, na época, ela tinha facilidade de aprender bastante coisa. Então, tanto é que na faculdade ou na escola sempre era aluna nota 10. Na faculdade era tudo 10, que era incrível. Na escola, a mesma coisa. Aí eu graças a Deus, né, que Sim. ela continuou com a facilidade e os idiomas ela foi aprendendo com facilidade, né, Letícia? Eu consigo memorizar com facilidade. Eu costumo usar muita associação. Então, Melhorou muito. Por exemplo, o alemão. Eu, ao invés de aprender ele associando com o português, eu já tiro a tradução. E eu faço a mesma coisa com os idiomas. Então, se você vai ensinar uma criança, quer ensinar para ela que isso aqui é uma caneca. Você vai ficar falando caneca e apontando para a caneca. Então, ela não tem um ponto de referência de tradução. Aí eu faço a mesma coisa com os idiomas. Isso aqui é caneca, eu vou aprender caneca, vou olhar para a imagem e decorar nos idiomas. Então, isso que foi facilitando, Foi né? fixando na memória. Muito bom. Agora você tem uma nova vida, digamos assim. Foi um recomeço. Você não lembra de muita coisa do passado, mas você nada. resolveu não se atentar no que você não lembra e falou assim, não, preciso seguir a vida daqui para frente. E começou a dar valor a cada momento da vida. Eu até tentei. No início, eu fiquei muito tentando Ela ver chorava. foto. Eu chorava muito, porque eu queria lembrar aquilo ali e eu não conseguia. Aí eu pedi para minha mãe me contar as histórias, depois eu cheguei e falei assim, mãe, tô tentando, não tô conseguindo, vou ficar presa numa coisa e deixar de viver, porque eu não consigo lembrar? Aí eu falei assim, então não me conta mais história nenhuma, se tiver que contar uma vez ou outra, conta. Se for coisa triste também, deixa pra lá, porque eu não quero lembrar de coisa. Isso. Não vou lembrar, eu só vou ficar triste sem saber o que lembrar daquilo ali. Então eu falei assim, deixa quieto, deixa pra lá, e vou botar bola pra frente e vai seguindo em frente. Aí nisso eu fui focando para poder ir melhorando as habilidades, testei vários hobbies para poder ver o que me adaptava, por quê? Como que eu me sentia? Eu ainda sinto isso, né? Porque quando você é criança, você vai construindo a sua identidade, seus gostos, preferências e tudo mais. É como se eu tivesse nascido adulta. Então, é uma cabeça assim, que ainda está aprendendo tudo, só que tem que viver como ter responsabilidade de uma pessoa adulta. Sim. Então, eu tenho que descobrir meus gostos e tudo mais. Então, eu fiz o quê? Aprendi a desenhar, a cantar. Agora, eu tô aprendendo crochê com minha mãe. Fui aprender a fazer vasos, várias coisas. Focando em coisas novas, olha que interessante. Para Eu reensinei poder... ela a fazer maquiagem. Fui tentando várias coisas para ver o que eu ia me encaixar. E acabou que eu fui levada ao ensino, né? Ao ensino de idiomas. Muito legal. Porque, na verdade, as pessoas que iam me falando, eu falei assim, nossa, tem jeito para isso. Eu ficava assim, gente, não tem, como é que eu vou ensinar? Porque eu pensava assim, como que eu vou ensinar um idioma se eu nem sei o português direito, que eu ainda tenho que aprender? E eu sei que para registrar toda essa história tá vindo um livro por aí que vocês estão preparando, né? Isso é uma Sim. ideia muito boa. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer, Letícia, por ter compartilhado a sua história. A Ilza também, por estar aqui junto, né? Com a Letícia, até para poder ajudá-la a lembrar de algumas coisas. Muito obrigada pela vinda de vocês aqui, viu? Eu que agradeço pelo Nós que agradecemos. convite. Foi incrível estar aqui participando, contando um pouco da minha história para vocês. E que essa história possa inspirar muitas outras pessoas que passam por alguma dificuldade como você passou, para não desistirem. E a gente fica por aqui, viu, gente? Sempre às terças e quintas a gente está aqui, 10h30 da noite. Tchau, tchau.